Olá, meu nome é André Traves, sou psicólogo de São Paulo, da região da Vila Mariana, e eu venho falar para vocês hoje sobre uma polêmica muito grande que está ocorrendo na região de São Paulo, que é a internação compulsória. Eu queria refletir um pouquinho com vocês sobre algumas questões que envolvem a internação compulsória com relação aos usuários, de álcool e outras substâncias químicas, principalmente os dependentes químicos. Se nós formos avaliar aí algumas patologias médicas aí que são avaliadas, vamos pensar, por exemplo, uma pessoa que infartou e dá entrada ao pronto-socorro, o médico ele não precisa de uma determinação judicial para internar esse paciente. Uma pessoa que sofreu um acidente automobilístico, um acidente aí que acometeu alguma questão física, não precisa de uma determinação judicial para internar esse paciente. Um paciente que procura o pronto-socorro por uma descompensação, por exemplo, de uma pressão alta, de uma diabetes, por exemplo, descompensada, ele não precisa de uma determinação judicial para internar esse paciente. E é isso que eu quero refletir com vocês. Se formos avaliar aí, preservar, a vida de um paciente aí que está acometido de algum adoecimento ou de alguma questão que está colocando em risco a vida dele, ou em risco a mobilização dele na vida, na relação familiar, na relação profissional, na sua questão de saúde, eu preciso olhar inteiramente esse paciente. O que eu acho grave é muito isso. Quando a gente fala de saúde mental, ainda assim não tem muito claro para as pessoas o que é a parte da saúde mental no mundo de hoje, na vertente que a gente tem aí dentro da parte da psiquiatria, da psicologia, da saúde mental. E eu vejo muita gravidade quando eu ouço as pessoas dizerem de direitos humanos para esses pacientes que não querem ser internados com relação à dependência de álcool e outras substâncias químicas. O que eu penso é que direitos humanos está sendo atuado com esses pacientes que estão na rua, que estão fora dos seus familiares, que não estão conseguindo trabalhar, que estão com a sua saúde debilitada. Que direitos humanos essas pessoas estão tendo? Estão sofrendo, estão acometidas de uma patologia tão grave, estão adoecendo cada dia, estão se colocando em risco diariamente, estão vulneráveis a questões sociais, as pessoas se colocam em risco com relação a financeiro, a vida profissional, a vida pessoal, a vida amorosa, em todos os aspectos da vida dessa pessoa. Então, um questionamento que eu gostaria que a gente pensasse e que a gente refletisse, é muito fácil ir lá e criticar essa postura da internação compulsória quando é avaliado por um médico a necessidade de uma internação, mesmo que o paciente não queira. Normalmente eu ouço muito isso e eu questiono muito com essas pessoas se fosse um familiar seu, se fosse um filho seu, se fosse um marido seu, se fosse uma filha sua, se fosse um esposo, uma esposa, um amigo, será que eu iria ter a mesma postura, o mesmo discurso que eu tenho hoje em dia? Porque é fácil eu falar, mas a prática é diferente. Uma vez um paciente me falou uma frase muito interessante, que ele falou: nós acreditamos que as coisas acontecem apenas com nossos vizinhos. Mas eu não posso esquecer que eu sou vizinho do vizinho. Logo, acontece comigo também. Então, é importante que a gente olhe para isso. Nós estamos falando de saúde. Nós estamos falando de preservar a vida de um ser humano. Então, às vezes, para isso, eu preciso sim ter uma internação, mesmo o paciente não querendo. Às vezes o paciente infartado, ele não quer ser internado, mas o médico vai interná-lo até por uma questão de saúde, uma questão de preservar a questão que ele está nos procurando, que deu entrada a um pronto-socorro. Às vezes uma pessoa baleada deu entrada ao pronto-socorro, e mesmo que ela não queira ficar ali, eu preciso manter aquele paciente ali, para ter os cuidados com esse paciente, para que ele tenha alta, minimamente preservando a vida desse paciente. Então eu quero que a gente possa refletir sobre isso, para que a gente possa ter claro, para poder discutir, inclusive, com as pessoas que trazem para nós algum falso, um falso aí movimento de que a internação compulsória vai contra os direitos humanos, vai contra a integridade de um paciente, vai contra a integridade do ser humano. Pelo contrário, é preservar a vida desse paciente que nós estamos dando dignidade a ele. E é importante, obviamente, que como vai ser feito isso, a saúde, a segurança,
tudo isso num conjunto, todo esse movimento em conjunto, para que a gente possa dar um atendimento de qualidade, para que a gente possa preservar esse paciente e possa tratar essa patologia tão grave de uma forma mais humanizada. Obrigado e até a próxima semana.